Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Palavras do Senhor Jesus Cristo na casa de Zaqueu. Ministério Pão Vivo. No ensino da palavra profética, vamos aprendendo diariamente em meu canal no YouTube. Além de você poder ouvir o vídeo do dia, porque eles são diários, você pode também recapitular, ouvir os demais que ficam gravados no YouTube. Graças a Deus pelas vitórias, pelas pessoas que têm visualizado. Nós já alcançamos mais de 2.300 visualizações. Contamos também com o seu compartilhamento. Compartilhe, porque fazendo assim você nos ajudará na divulgação, no ensino da palavra profética. Inscreva-se também em nosso canal. Também dou a oportunidade, se você tem alguma dúvida, se você tem uma pergunta, pode fazê-la aí nos seus comentários. Comente também, dê o seu like, provando que está gostando daquilo que tem aprendido aqui. Nós continuamos falando sobre aquele ato obsceno, aquele ato que a história, não só a profecia, aliás, a profecia, ela aconteceu, essa profecia de Daniel 8, conforme registra no verso 1, Daniel teve a mesma ainda no Império Babilônico, embora já no reinado de Belsassar, porque Daniel foi levado cativo no reinado de Nabucodonosor. Então, veja, isso foi mais ou menos no ano 597 antes de Cristo, que ele teve essa visão. A história registra o seu cumprimento em detalhe por volta do ano 168 antes de Cristo. Passaram-se alguns séculos e tudo aconteceu na íntegra. É aquilo que é dito lá em Números. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele falou há de se cumprir. Também aquilo que o apóstolo Pedro mencionou em uma de suas cartas, que a profecia, elas não são meras invenções, isto parafraseando o texto, elas não são meras invenções de homens, mas, diz ele, homens santos falaram pelo Espírito Santo. Então, quando falamos de profecia, quando lemos profecia, estamos lendo, aprendendo da palavra vinda do próprio Deus. Por isso,
o seu cumprimento. Algumas já se cumpriram. Existem aquelas que, conforme se diz na teologia, na escatologia, são aquelas que são pretéritas, mas a maioria, elas são futuristas, elas são futuras. Então, a gente deve ter essas que se cumpriram como exemplo. Se estas se cumpriram, as outras que foram ditas pelo mesmo Deus irão se cumprir no seu tempo de modo integral. Esta visão, do qual nós estamos falando sobre ela já há alguns vídeos, esta do capítulo 8, Daniel, ele teve esta visão em torno do ano 597, e o episódio aqui que a gente está vendo, isto é, a investida diabólica do rei grego Etíoco Epifânio contra Jerusalém, se deu em torno do ano 168 a.C. Passaram-se alguns séculos, mas tudo aconteceu. Ligando esta visão, os atos profanos de Antíoco ao Apocalipse 12, quando João fala ali daquela mulher que é o tipo perfeito da nação de Israel, e diz que ela estava grávida com dores de parto para dar à luz o filho varão. E essas dores de parto, elas têm a ver com tudo aquilo de oposição que Israel, que a nação, atravessou. Às vezes, nós só concentramos a dor de parto propriamente dita naquele fato de que o rei Herodes procurou matar o menino, cujo menino é o filho varão de Apocalipse 12. Nós pensamos que foi só ali. Ou pensamos também que foi só a perseguição no cativeiro. Ali, quando o povo de Israel no cativeiro, é lógico, naquele cativeiro, eles estavam passando por uma correção, por uma disciplina, mas no próprio cativeiro, eles enfrentaram duras penas. Até mesmo quando eles receberam o aval do rei para voltar, surgiram oposições, perseguições da reconstrução do templo, oposições, perseguições de inimigos e sofrimento e mais sofrimento. Isso foi no ano 445 a.C., quando foi dada a ordem para o povo voltar. E então, veja, nessa época, o templo foi reconstruído a duras provas, mas Israel reconstruiu o templo, consagrou o templo, começou a fazer ali os sacrifícios, as ofertas, aquela liturgia que Deus havia ordenado no
ano 445. E agora, pouco tempo depois, no ano 168, mais ou menos, nova profanação do templo. Antíoco Epifânio, este rei, oriundo da divisão do Império Grego, querendo implantar a sua religião, querendo implantar a idolatria. Uma idolatria, isto é, um Deus de caráter mundial. Aquele ídolo, ele queria que fosse adorado por todas as nações. Padroeiro mundial. O que fará o anticristo? Mas a oposição do povo de Deus foi radical. E esse maldito, ele profanou o templo. Ele fez coisas atrozes que a gente vai continuar falando dela nos próximos vídeos. Só estamos reproduzindo para mostrar, para comprovar as dores de parto que a nação de Israel passou, como todas as dores de parto. O resultado delas é o nascimento de um filho ou filha, mas no caso de Israel, já era dito o filho varão. O Senhor Jesus Cristo, por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 9 e verso 6, ele disse, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, aleluia, que Filho Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Que mistério, né? Esse filho que Isaías profetizou o seu nascimento, que lá em Apocalipse 12 ele é o filho varão. Esse filho é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Aleluia! Nos próximos vídeos a gente se encontra para mais lições. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.